Ana Mendes entrou na sala de imprensa da sede da Energix em Lisboa com o passo firme que todos conheciam. Eu não acredito no casamento. É uma instituição que não define o meu valor nem o meu futuro, disse ela para as dezenas de microfones, enquanto os flashes explodiam e o vídeo era transmitido em direto para todo o país. Ninguém ali imaginava que, exatamente 365 dias mais tarde, aquela mesma mulher estaria de joelhos no meio da Assembleia Geral de Acionistas, com o destino da empresa e o seu próprio nome pendurados por um fio. Sofia Costa, a sua companheira há 3 anos, assistia em casa no Porto, com o coração apertado mas ainda cheio de esperança. Elas tinham construído uma relação discreta, cheia de fins de semana escondidos em Sintra, jantares tardios em pequenos restaurantes de Alfama onde ninguém as reconhecia. Ana, aos 35 anos, era a CEO mais jovem da história da Energix Energia Renovável. Sofia, aos 32, trabalhava como consultora jurídica independente e entendia melhor do que ninguém o preço da visibilidade. Naquela noite, depois da declaração, Ana chegou a casa exausta e abraçou Sofia sem dizer uma palavra. Foi só estratégia de imagem, murmurou ela. O Conselho pediu-me para parecer forte e independente antes da grande licitação europeia. Sofia acenou, mas algo dentro dela já tremia. No dia seguinte o inferno começou. Um jornalista do Expresso publicou um artigo insinuando que a CEO anti-casamento escondia uma relação com uma mulher. Fotos borradas tiradas em Cascais apareceram nas redes sociais. O telefone de Ana não parava. O presidente do Conselho, o Dr. Oliveira, ligou às 7 da manhã. Ana, isto pode custar-nos o contrato com a Comissão Europeia. Negue ou explique, mas faça alguma coisa. Ana escolheu o silêncio. É a minha vida privada, respondeu ela numa breve declaração escrita. Essa escolha pareceu sensata no momento, mas foi o primeiro passo numa estrada que quase as destruiu às duas. A família de Ana, os Mendes de Braga, soube pela televisão. O pai, engenheiro reformado, marcou uma reunião familiar urgente em Coimbra. Filha, isto é uma brincadeira? Pensas na empresa que construíste com o nosso nome? E os vizinhos? Como explicamos isto? A mãe chorava baixinho ao lado da mesa de jantar posta com louça antiga. Sofia, convidada discretamente, sentou-se no canto, sentindo-se invisível. Quando o pai perguntou diretamente: essa mulher existe mesmo, Ana hesitou meio segundo antes de dizer: não é altura para isso. Sofia saiu da sala com os olhos marejados. 2 semanas depois veio o acidente. Sofia, estressada depois de uma discussão por telefone, perdeu a concentração na A1 perto de Aveiro e bateu num guardrail. Ferimentos leves, mas as câmaras de televisão apareceram no hospital. Um título gritava: namoro secreto da CEO anti-casamento deixa namorada em choque? Ana correu para lá, pagou um quarto privado, segurou a mão de Sofia durante horas. Desculpa, sussurrou ela. Sofia respondeu com voz fraca: se me amas, Ana, um dia vais ter de escolher entre esconder-me ou lutar por mim. Ana saiu do hospital pela porta das traseiras para evitar mais fotos. Essa decisão salvou o cargo naquele dia, mas abriu uma ferida que nunca mais fechou completamente. O Conselho marcou uma reunião de emergência. Acionistas menores ameaçavam vender ações. Um processo judicial chegou por e-mail. Um investidor alegava dano à imagem corporativa e exigia 2,4 milhões de euros. Ana passou a noite a rever contratos com o advogado da empresa, enquanto Sofia, sozinha no apartamento, apagava comentários cruéis no Instagram. Cada mensagem de Ana chegava com atraso e com palavras cautelosas. O primeiro mês terminou assim: silêncio estratégico de um lado, dor acumulada do outro e a pressão de uma nação inteira a observar. O processo judicial avançou mais depressa do que qualquer uma delas esperava. O Tribunal de Lisboa marcou a primeira audiência para dentro de 3 semanas e os jornais diários transformaram o caso em novela diária. CEO da Energix arrisca tudo por causa de um amor escondido, perguntava uma manchete do Jornal de Notícias. Ana reuniu a equipa de comunicação às 6 da manhã. Não confirmamos nada, não desmentimos nada. Foco no projeto solar do Alentejo. Mas dentro da sala, o diretor financeiro murmurou: Ana, os bancos já estão a hesitar no financiamento.
Sofia, nesse mesmo dia, recebeu uma oferta de emprego em Madrid que resolveria todos os problemas financeiros, mas significaria mudar-se. Ela mostrou o e-mail a Ana durante um jantar rápido em casa. Se eu for, tu podes dizer que foi só uma fase. Ana pousou o garfo. Não. Eu não quero que vás embora. Foi a primeira vez em semanas que ela disse algo próximo de uma declaração de amor. No entanto, quando a mãe de Ana ligou a chorar e ameaçou cortar relações se esse escândalo não acabar, Ana voltou ao silêncio. A família organizou uma intervenção em Braga. O irmão mais velho, advogado conservador, trouxe um padre da paróquia. Ana, Deus e a família vêm primeiro. Pensa na herança. Sofia esperou no carro lá fora, ouvindo a chuva bater no tejadilho. Quando Ana regressou, o rosto estava pálido. Eles querem que eu faça uma entrevista a dizer que foi tudo um mal-entendido. Sofia perguntou baixinho, e tu vais fazer isso? Ana não respondeu. Na semana seguinte a Energix perdeu 2 grandes clientes que citaram risco reputacional. O conselho convocou votação de confiança. Ana ganhou por margem mínima, mas o preço foi uma cláusula nova. Qualquer nova exposição mediática e estás fora. Sofia começou a sentir-se como um segredo sujo. Ela cancelou o aniversário que planeavam em Douro e passou o dia sozinha a organizar documentos para o processo. Um paparazzo conseguiu uma foto delas duas saindo de um café em Porto. A imagem viralizou com a legenda Prova do Amor Proibido. Ana foi chamada ao Ministério Público para esclarecimentos sobre possível manipulação de informação ao mercado. O advogado dela aconselhou: negue conhecimento das fotos. Ana seguiu o conselho, mas quando chegou a casa encontrou Sofia a fazer as malas. Eu não aguento mais ser a tua sombra. Ou lutas por nós ou eu desapareço para te proteger. Ana agarrou-lhe os braços. Dá-me mais 2 meses. A Assembleia Geral está a chegar e depois tudo muda. Sofia ficou, mas a confiança já estava rachada. O acidente anterior voltou a ser notícia quando um jornalista descobriu que o seguro do carro de Sofia tinha sido pago pela empresa de Ana. Nova acusação de desvio de fundos. A pressão tornou-se física, Ana perdeu peso, dormia 3 horas por noite, Sofia começou a ter crises de ansiedade antes de cada ligação. Cada decisão era agora uma roleta, falar na televisão e arriscar admissão, ou calar e arriscar perder Sofia para sempre. O segundo mês terminou com uma carta oficial do Conselho. Se o processo não fosse resolvido até à Assembleia, Ana seria proposta para destituição. A primavera trouxe o pior. Um concorrente espanhol apresentou queixa formal na CMVM alegando que Ana usara a relação pessoal para influenciar contratos. Os jornais portugueses alinharam-se. Escândalo lésbico na Energix ameaça empregos de 1.200 famílias. Ana foi obrigada a comparecer numa audição pública no Parlamento. Sentada atrás da mesa, microfone na mão, ela ouviu um deputado perguntar: a senhora ainda mantém que não acredita no casamento ou agora mudou de opinião por causa da senhora Costa? Ana sentiu o sangue gelar. Sofia assistia pela televisão em casa, com as mãos a tremer. Ana respondeu com a voz controlada: a minha vida pessoal não interfere na gestão. Mas a frase soou vazia até para ela. Depois da audição, o pai dela apareceu sem avisar na sede. Se não acabas isto hoje, eu próprio vou falar com os acionistas. Ana trancou-se no escritório e chorou pela primeira vez em anos. Sofia chegou meia hora depois com café e um abraço longo. Vamos embora às 2 para o Algarve. Começamos de novo. Ana recusou. Eu construí isto. Não posso fugir. Nessa noite elas discutiram pela primeira vez de verdade. Sofia gritou: tu proteges a empresa, mas não proteges a mim. Ana respondeu: se eu cair, tu também caíste. Eles vão destruir-te também. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. No dia seguinte, um acidente real quase as separou para sempre. Sofia foi atropelada por uma moto quando atravessava a rua em frente ao escritório da advocacia em Lisboa. Fratura no braço, concussão. Ana largou uma reunião importante e correu para o Hospital São José.
Desta vez não se escondeu. Segurou a mão de Sofia à frente dos jornalistas que já estavam lá. Ela é a pessoa mais importante da minha vida, declarou Ana espontaneamente. A frase saiu antes que pudesse pensar. No dia seguinte, as ações da Energix subiram 2% com o título CEO assume amor em momento de crise. Mas o conselho não gostou. Reuniram-se à porta fechada e deram-lhe um ultimato: ou termina o relacionamento publicamente ou apresenta admissão antes da Assembleia. Ana voltou para casa com a carta na mão. Sofia, com o braço engessado, leu o documento e disse calmamente: escolhe. Eu aguento seja o que for. Ana ficou acordada até de madrugada a rever todos os relatórios financeiros. Cada número mostrava que a empresa sobreviveria sem ela, mas ela não sobreviveria sem a empresa ou sem Sofia. O terceiro mês fechou com a data da Assembleia Geral marcada para 15 de junho e com a certeza de que aquele seria o dia do tudo ou nada. Maio foi um turbilhão de reuniões. Ana contratou uma nova advogada de defesa, a doutora Isabel Santos, conhecida por casos de direitos LGBT. Juntas elaboraram uma estratégia, admitir a relação mas enquadrá-la como força motivadora. Sofia ajudou a redigir o texto, mas cada palavra doía. Eu não quero ser a tua história de superação, Ana. Quero ser a tua mulher. A família de Ana intensificou a pressão. A mãe enviou uma carta de 6 páginas listando todos os tios e primos que estavam envergonhados. O irmão ameaçou retirar o apoio financeiro que tinha dado no início da empresa. Ana leu a carta em voz alta para Sofia. Eles dizem que se eu continuar, perdem a casa em Braga. Sofia baixou os olhos. Então talvez seja melhor eu sair de cena. Ana rasgou a carta. Não. Chega de sacrifícios. Mas na prática ainda hesitava. Uma noite, depois de um jantar de reconciliação em Vila Nova de Gaia, foram fotografadas a dar as mãos. A imagem explodiu. O rival espanhol usou-a para pedir suspensão imediata das licenças da Energix. O Conselho marcou uma votação interna, 11 contra 7 a favor da destituição de Ana. Só faltava a Assembleia Geral confirmar. Ana passou 3 noites sem dormir. Sofia preparou uma mala de emergência caso tenhas de fugir do país. A advogada Isabel avisou: se fores à Assembleia e não deres uma resposta clara, perdemos tudo. Ana olhou para Sofia e disse pela primeira vez em voz alta: eu vou pedir-te em casamento naquele dia. Diante de todos. Sofia riu e chorou ao mesmo tempo. Estás louca? Talvez, mas é a única forma de mostrar que o amor não é fraqueza. O resto de maio foi gasto a preparar o discurso, a treinar as palavras, a combinar com um joalheiro discreto encheado um anel simples de ouro branco. Cada passo era vigiado. Um segurança da empresa foi despedido por ter falado com a imprensa. O ambiente estava tão tenso que os empregados evitavam olhar Ana nos olhos. No dia 14 de junho, véspera da Assembleia, as duas dormiram abraçadas pela primeira vez em meses, sem medo de serem ouvidas. O quarto mês terminou com a mala feita, o anel no bolso de Ana e a certeza de que, no dia seguinte, ou ganhavam as duas ou perdiam tudo. A Assembleia Geral começou às 10 da manhã no Centro de Congressos de Lisboa, com mais de 800 acionistas presentes e transmissão online para todo o mundo. O ambiente era elétrico. O presidente abriu a sessão com a proposta de destituição de Ana Mendes por conduta imprópria. Os aplausos e os assobios misturaram-se. Ana subiu ao palco com o terno cinzento que Sofia tinha escolhido. Microfone na mão, voz firme apesar do coração a mil antes de votarem, peço 2 minutos. O silêncio caiu. Durante este ano aprendi que o maior risco não é perder a empresa, é perder-me a mim mesma. Olhou diretamente para a plateia, onde Sofia estava sentada na terceira fila, braço ainda com ligadura. Sofia Costa, a mulher que está ali, é o motivo por que eu acordei todos os dias. Eu disse que não acreditava em casamento porque tinha medo. Medo de ser julgada, medo de vos perder a todos. Murmúrios cresceram. Ana continuou, mas hoje escolho não ter mais medo.
Desceu do palco, caminhou até Sofia, ajoelhou-se em frente a toda a gente. Tirou do bolso o pequeno anel. Sofia, diante de todos que nos julgaram, de todos que nos ameaçaram, de todos que tentaram separar-nos, queres casar comigo? A sala explodiu. Alguns acionistas levantaram-se a aplaudir, outros gritaram: isto é um circo. Sofia, com lágrimas a correr, respondeu alto: sim, Ana. Sim. Ana colocou o anel, beijou-a suavemente na testa. O presidente tentou retomar a palavra, mas o aplauso continuou. A votação de destituição foi adiada por pedido de intervalo. Durante o intervalo, Ana e Sofia foram rodeadas por jornalistas. Ana declarou: a Energix vai continuar, mas agora com transparência total. O amor não destrói empresas, o medo sim. O Conselho, surpreendido pelo apoio crescente nas redes sociais, recuou. Quando a sessão reabriu, a proposta de destituição foi rejeitada por larga maioria. A empresa ganhou até um contrato novo anunciado por um acionista emocionado. O quinto mês, que era na verdade o último dia, terminou com Ana e Sofia saindo de mãos dadas pela porta principal, flashes por todo o lado, mas desta vez sem medo. A noite seguinte foi celebrada em privado no apartamento do Porto com vista para Rio Douro. Ana e Sofia abriram uma garrafa de vinho do Douro que tinham guardado para um dia melhor. Tu arriscaste tudo, disse Sofia. E ganhei tudo, respondeu Ana. A família de Ana enviou uma mensagem curta: vamos conversar quando estiverem prontas. Os pais de Sofia ligaram a chorar de alegria. A Energix anunciou no dia seguinte um aumento de 12% nas ações graças à onda de apoio público. O processo judicial foi retirado depois de um acordo amigável. Mas o mais importante foi o olhar de Sofia quando Ana lhe perguntou: estás feliz? E a resposta foi um beijo longo e calmo. O ano que começara com uma declaração de rejeição terminara com uma proposta pública que mudou não só as suas vidas, mas também a forma como Portugal via o amor entre duas mulheres em cargos de poder. Meses depois, no dia do casamento civil simples em Sintra, rodeadas apenas de amigos mais próximos, Ana sussurrou ao ouvido de Sofia: valeu cada segundo de dor. A pergunta que fica para todos nós é: foi correto Ana ter arriscado a carreira, a família e a empresa inteira pela verdade do seu amor, ou o silêncio prolongado teria preservado a paz e o sucesso profissional sem sofrimento? Verdadeiro ou falso?